Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Todos, todos, meu amigo Daniel, Mariano, tudo em paz aí, nesse inverno de Mossoró? Nossa, bom dia, meu querido Renan, boa tarde, boa noite a todas, todos e todes. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido Cláudio Paleta também, Renan Simões. Cláudio Paleta que está aqui no nosso processo. Dê bom dia à nossa querida Mel, que está aqui também conosco hoje, fazendo esse programa. Me adotou, viu, Renan? Teve jeito não. Rodou aí em volta até que conseguiu entrar, né? Entrou, agora tá deitada no meu colo, acabou-se. Tem mais para onde eu correr, não. Oh, coisa linda. Estamos aqui de novo chachando hoje. Hoje é nosso o quê? Nosso 30º programa já? Não sei, mas se não é isso, é quase isso. Eu acho que é. Chegamos aí no 30º. E hoje estamos aí com 2 pedradas, viu, Renan? Que massa, adorei. Só sucesso. Que é o disco do Silva, é Claridão, né? O nome dele. De quando que é esse disco? 2012? 2012. Não, de 2012. 10 anos já. E o 14 bis 2, né? Do 14 bis 1980, este? Exato. Então pronto, eu tô afiadíssimo hoje com nossa pauta, né? Nossa pauta que não tem roteiro, nosso roteiro é isso, é pegar os discos e debulhar ele aqui, né? Um de cada vez, ou os dois ao mesmo tempo agora. E foi só sucesso, viu? Uma ótima audição. Não conheci especificamente o disco, nem o trabalho do Silva. Conheci o Silva por você, né? Você que me apresentou, depois você vai até contar aí seus processos, porque vocês são conterrâneos, né? E o 14 bis, algumas faixas ali já são clássicas, né? Esse disco aí, né, as 3 faixas de abertura já são assim, já valeria o disco todo, fica parecendo uma coletânea do 14 bis, né? É uma maravilha. Olha o rabinho aqui passando por mim. E é isso. Silva Claridão e 14 bis 2, né? Ou segundo. 14 bis segundo, que é o em romano, né? 14 Romano, bis né? segundo. É. Eu chamo de 2 mesmo. É isso mesmo. Pronto. O que eu percebo, né? Hoje, especificamente, está música marginal bem gourmetzão, né? Tipo assim, é música pop mesmo. Só que música pop num contexto um pouco diferente, né? Um contexto mais complexo, mais musical, a gente pode dizer, né? Porque o que a gente tem discutido muito aqui, e que inclusive são críticas antigas, né? Críticas, eu digo, no sentido positivo de reflexão filosófico, né? Mas são questões que são colocadas em relação à indústria cultural, né? Que toda vez que você tem uma indústria cultural, uma movimentação muito grande de verba, de dinheiro em torno de um gênero, enfim, a indústria cultural, né, que movimenta muito dinheiro, ela vai pensar em lucro, né? Então, muitas vezes, ao se pensar em lucro, né, o que menos se pensa é sobre a qualidade musical. Né? E por isso que é incrível a gente ter álbuns, né, ao longo de toda a história da música, seja no Brasil, seja em outros países, de música realmente pop, né, música comercial, né, música para entretenimento, que tenha realmente uma consistência, né? Porque na verdade isso também é um tipo de resistência, né? Ser um artista ali da grande mídia, né? Mas que está preocupado e preocupado, todos os artistas ficam com a parte musical, né? De certa forma, cada qual no seu processo, cada qual na sua visão de mundo, mas além deles estarem preocupados com isso, eles conseguem levar isso além, né? Conseguem levar isso, conseguem convencer, enfim, todo o sistema ali que ele quer trazer algo dele, né? E muitas vezes isso vai contra, né, o que se quer, né? Que é a pasteurização, né? Fazer aquilo de uma forma mais imediata, mais simples, mais genérica, mais parecido com algo para que o público consuma sem problematizar muito, né? Então, o grande problema da música do entretenimento, né, a música para entretenimento, no geral, a música da grande mídia, é realmente essa redução da importância da música, né, enfim, de qualidades intrínsecas da música que podem ser muito bem desenvolvidas, que acabam ficando no meio do caminho ou nem são muito bem abordadas, simplesmente por se manter o que já tem. Né, porque é muito mais fácil você controlar o mercado com algo mais garantido, tipo assim, a gente sempre fala que só existe agora o sertanejo universitário, então é muito mais fácil
as pessoas que já não consomem cultura acreditar que só existe aquilo, que tem que endeusar aquilo, que qualquer lugar que ela vai ouvir aquilo, que só existe aquilo, enfim, isso é veiculado por todos os meios, né? E pronto, né? Enfim, aqui é aquela coisa totalmente que faz a pessoa viver pela metade ou por muito menos da metade, né? Ao invés de ser aquele ser humano integral, problematizador, que consome cultura, que realmente olha para dentro, né? Faz conexões entre a cultura que existe e aquilo que há dentro dela, né? Se transforma através disso, não. É aquela pessoa que vive tão instintivamente quanto os animais, culturalmente, né? Tipo assim, é isso eu consumo, é isso eu consumo, né? Uma coisa bem, bem rasa nesse sentido, né? Então a gente acreditamos, né, que realmente a indústria cultural ela tem um grande potencial, né, de auxiliar um crescimento da cultura, mas acaba por questões financeiras mesmo, né, tornando, né, esse processo realmente um atraso da humanidade, né, o que acaba empacando os intelectos, né, empacando o crescimento cultural da humanidade, né? Então é muito bom quando a gente vê álbuns pop, né, que realmente que estão em um mainstream, né, realmente nessa linha principal, né, de vendagens, né, e tal, que trazem uma alma a mais, né? E os dois álbuns de hoje, né, que são os números 58 e 59, né? O número 59 é o Silva Claridão, 2012, e o 58 é o 14 bis 2, né, como o Daniel falou, de 1980. O Silva, eu vou comentar depois do Daniel, né? Que, como o Daniel falou, não é apenas um conterrâneo meu, ou seja, né, eu sou do Espírito Santo, né? Sou capixaba, sou natural ali de Vila Velha, né? Só nasci no Hospital em Vitória, assim como praticamente todo mundo da minha geração, né? Mas sempre vivi ali em Vila Velha. Né, minha mãe e meus irmãos estão lá até hoje, né? E para mim sempre foi muito estranho essa ideia. Primeiro, de ter um capixaba estourado contemporâneo meu, né? Então, porque a gente sempre se acostumou, não. A música é uma coisa de fora, é música internacional, é fora do Brasil, é música dos cariocas, é música dos paulistas, é música dos mineiros. Então, tipo, meio que você tem a impressão que os artistas que tem no Espírito Santo, né, muitos dos quais conheci, vivenciei e tal, né, consumir era uma coisa só local, era só o pessoal dali, e olhe lá, meia dúzia de pessoas conhecendo. Aí do nada. Fora o rei, né? Fora o Fora rei. o rei, que Só que é aí capixaba. ele não é contemporâneo, não é contemporâneo, né? E, claro, fez toda a carreira dele, né? Já no Rio de Janeiro. Então, assim, para mim foi muito surreal ver a ascensão do Silva enquanto capixaba contemporâneo, né? Na música nacional, né? E virando essa grande potência na música pop que ele é hoje, né? Que a gente chama meio que um pop alternativo, né? Mas com com um diálogo muito maior com o pop mais midiático também, né? Embora ele se mantenha firme a essa figura de um artista um pouco mais alternativo. E o mais bizarro de eu ter vivenciado isso foi realmente ele ter sido meu colega de classe, né, do bacharelado em música, né? Então, assim, uma pessoa que eu troquei ideias pontuais sobre música, só que ideias que me influenciaram bastante até hoje, né? Então, esse álbum Claridão e o EP que ele lançou antes, porque o EP que ele lançou em 2011 basicamente são 5 músicas que foram trazidas para o Claridão, né? Então, marcou para mim especificamente esse álbum, esse artista, um grande divisor de águas na minha vida, que eu vou falar depois, né? Que foi de alguém que até o início da vida adulta, né? Eu só ouvia meia dúzia de artistas, né? E tal. E o Silva, especificamente, foi o cara que me abriu a mente para eu buscar, né, coisas além, né? Depois eu vou falar isso um pouco mais em detalhes. E 14 bis nem se fala, né? Meu pai sempre teve coletâneas do 14 bis, então são músicas. É uma banda que eu conheço assim desde sempre, um monte de música. Aquela relação de amor e ódio, tipo assim, não era das coisas que meu pai ouvia que era meu favorito, mas eu conhecia as músicas todas, aí do nada aparecia uma música que eu gostava mais e tal, né? Não foi algo que eu peguei continuamente para ouvir, mas quando eu parei mais recentemente para ouvir a discografia, me deparei com essa maravilhosa surpresa, né, de reencontrar, né, essas músicas, né, ver que eu conhecia várias, que eu realmente gostava da linguagem, e esse álbum aí foi, para mim, foi o grande destaque assim, da discografia deles, né, o de 1980, né, como o Daniel falou, tem essa impressão que é uma coletânea, né, isso a gente fala de alguns álbuns aqui, né, por realmente trazer músicas que a gente conhece bastante, né, que estão por aí,
e que tem esse caráter de ser uma música, ó, essa vai bombar, né? E são várias, né? Então, basicamente é isso. E fico aí, então passo a palavra para Daniel Mariano discorrer aí sobre 2 álbuns, fique à vontade, né? Fico feliz, então, né? Curtiu o Silva, então, neste Curti primeiro o álbum. Silva. Nessa primeira audição, esse primeiro álbum, como você falou, né, com relação ao que é, assim, bastante caracterizado como, né, música pop e busca realmente todos os elementos que estão no mainstream, né, que estão num processo até mais midiático, percebo que tanto os discos do Silva, no seu tempo, né, há 10 anos atrás, 2012, quanto o 14 Bis, apesar de ser bastante característico, né, assim, como todos os elementos da música pop de suas épocas, eles não foram, assim, realmente explorados dentro de um contexto da indústria, né, cultural de forma extremamente midiática. Acabam tendo todos esses elementos, mas assim, caminharam numa marginalidade. Em qual sentido? Por exemplo, duvido que o 14 Bis, na época que lançou esse disco, tocou no Chacrinha, por exemplo. Foi lá fazer a apresentação no Chacrinha com, né, 3 das faixas maravilhosas ali que abrem o disco, né, que é primeira Bola de Meia, Bola de Gude, a segunda Caçador de Mim, né, e a terceira Planeta Sonho. Né? Você vê que não eram músicas, apesar de ter esse caráter pop, apesar de serem bastante radiofônicas, não foram exploradas assim, né? De forma a se tornarem pasteurizadas, apesar de todos os elementos assim mais simplórios da música pop estarem presentes lá. Mesma coisa do Silva. Você escuta, parece assim, né, tem uma sonoridade muito próxima de outras coisas que a gente vem ouvindo aí nos últimos 20 anos, mas tem muita identidade e é único. E eu, particularmente, chegou ao meu ouvido por você. Ou seja, não chegou através dos algoritmos, não chegou através da televisão, não chegou através da rádio. Né? Apesar de ser assim, extremamente, um disco extremamente pop, que facilmente, sei lá, se ele quisesse ter trabalhado nesse contexto, teria tocado, né, onde ele quisesse, mas acho que a estratégia dele de divulgação, enfim, ele não se ocupou de estar neste local, né, ou seja, de um mainstream, enfim, participar de programas de TV, enfim, porque não tive notícia, pelo menos à época, e nem até agora. Na verdade, né, foi através de você que eu o conheci, né? Primeiramente por nome e agora, segundamente, musicalmente. E aquilo, né? Vou começar com o do Silva, que foi o que eu escutei primeiro, Claridão. Renan, muito gostoso. Tudo, sabe? Assim, canções pop, que assim, a canção é massa, a sonoridade soou muito assim desses estilos lo-fi que tenho escutado ultimamente, né? Aí já tem até outras denominações que eu tomei por fora, você que está me atualizando aí, né? Do que é vaporwave, do que é lo-fi, até no contexto assim do que caracteriza. Eu vi que lá no artigo você caracterizou o Silva como música indie. Depois eu até gostaria que você pontuasse algo nesse sentido, assim, para trazer, né, uma elucidação a esta questão, que ainda fico em dúvida com esses termos, né, que não são propriamente oriundos, né, de aspectos mais tradicionais dos jargões musicais, né? Então, assim, são novidades que ainda têm o seu limiar, né, ainda fica muito indefinido, né? E eu acho assim, eu vejo que as pessoas falam, usam, mas se você pergunta mesmo, muitos que falam não sabem como, né, definir realmente de uma forma mais precisa. Enfim, mas do Silva simplesmente gostei muito de tudo, assim. Já baixei para minha playlist aqui dos downloads, né, que eu escuto quando estou sem a internet, e realmente um disco maravilhoso. 2012, soa tudo com muito frescor, né? Parece assim, foi feito agora, né? Não tem, embora a sonoridade fique muito, tem uns elementos assim que se traz, né, de timbres, hoje com sintetizadores assim, muita simulação de timbres oitentistas, né?
Mas que são assim usados com muita prudência, né, é, com muita dinâmica, digamos assim, porque tem momentos que está mais denso, né, ou seja, tem muitos instrumentos, né, você sente que o som está pesado e na mesma faixa chega num momento ali onde vai para uma outra parte, isso se torna mais rarefeito, é muito interessante essa dinâmica, né, que apresenta no trabalho dele. As composições são todas dele? São dele, a parte musical, sim. Acho que só uma que não, que é a composição do irmão dele. E as letras são geralmente todas, quase todas, do irmão dele. Eu vou até conferir Pronto. agora aqui. Massa. Então tá tudo em família, né? Que alegria. Então, assim, gente, recomendo muitíssimo. Realmente não conhecia, mas gostei muito desse trabalho do Claridão. Né, acho que a faixa inicial é a 2012, né? Porque eu vou escutando assim, não decorei, né? Enfim. Mas assim, tudo, desde a primeira faixa, apesar de. Ah, esse é o vinil, é? Massa. Vinil. Eita, massa. Pronto. Pois é, ele desde a primeira faixa até a última, apesar de Renan lá no artigo ter colocado assim que tem, né, umas que não parecem que não são muito interessantes, eu particularmente, Renan, gostei de tudo assim, sabe? Gostei da dinâmica mesmo do álbum, né? Ou seja, de como que uma faixa após a outra vai trazendo, né, uns elementos que mantêm a atenção da escuta, né? Coisa que, por exemplo, já do 14 bis já é diferente, né? Já chega com uma porrada de 3 músicas assim emblemáticas e depois vai murchando, né? O resto do disco. Agora o do Silva não. Eu mantive a atenção, sabe, o interesse ali durante todas as faixas ali do disco, né? Até quando mudou que eu percebi, olha, acho que aqui que depois na playlist lá seguiu pro um disco dele onde ele canta só músicas da Marisa Monte, né? Eu acho que é Silva Canta Marisa o nome. Enfim, aí Isso. eu falei, pronto, então mantive o interesse constante, assim, na audição do Claridão. Pronto, gostei muito, tenho, né, assim, dos elementos musicais, tudo muito refinado, acredito que ele deve ter produzido muita coisa ali só, né, enfim, você vê que eu trabalho com samplers, né, e tal, quase que não tem um ou outro realmente instrumento ali orgânico, mas muita coisa feita realmente nos softwares, né, de música, né, com controladores e tudo mais. Aparentemente sim, né? Me parece que sim. Mas aí depois você Com dá um teclados aval na. analógicos, né? Teclados Sim. analógicos, né? Bastante, né? Muita coisa. Então, sobre esse disco especificamente, sim, você ia falar mais alguma coisa? Não, por hora é isso. Porque esse disco especificamente, né, esse primeiro álbum dele, né, até contextualizando, em 2011, o Silva já trabalhava há algum tempo, né, assim, sozinho, em casa, né, fazendo as composições dele. Só que o primeiro EP dele é de 2011. Eu ingressei na graduação junto com ele em 2006, então foi bastante tempo antes, né? E é curioso, né, quando a gente fala isso, depois que a pessoa fica famosa e tal, mas, sinceramente, desde quando eu conheci o cara, assim, cara, gente boa demais, doce demais, aquela pessoa, tipo, nunca ouvi falar mal de ninguém, entendeu, sabe? Ela nunca falou mal de ninguém, sabe? Aquela pessoa humilde, parceiro, tranquilo e tal, e muito na dele, muito tranquilo, né? Tanto que era curioso, porque ele dava aquelas sumidas e tal, né? Porque ele estava exatamente, né, fazendo viagens, né, vendo. Ele já estava se inteirando desde essa época. E ele entrou no bacharelado comigo, violinista. Ele já estudava música desde muito cedo, já tocava violino pra caramba. Violinista extremamente de mão cheia. Né? Então era aquela coisa, o cara que está fazendo bacharelado de violino, que é super acima da média, como músico, como violinista, né? E, enfim, tava lá no processo, né? Ia tranquilamente fazer bacharelado, ia fazer uma carreira, ia entrar numa orquestra e tal, né? O cara é excepcional. Mas aí ele sempre teve esse interesse em música, né? Então, assim, foi um cara que eu tive uma vivência assim, de sala de aula, né? E eu tive poucas, inclusive, conversas com ele sobre música pop e tal, mas foram poucas conversas assim, muito profundas e muito relevantes, né?
Então foi isso, né? Eu entrei na faculdade em 2006, 7, 8, 9, formei em 2009. E depois eu fiquei em 2010, 2011 trabalhando na faculdade. Então foi tipo assim, eu fui, me formei, ele trancou lá no meio, aí foi tocar, foi fazer, foi para fora, né, ver equipamento, ver sobre produção, ver um monte de coisa. E o curso foi ficando, né? Enfim, eu me formei, continuei lá na FAMES, e lá para 2010, 2011, eu encontrei com ele na época que ele estava analisando contratos, né? Que em 2011 ele já tinha lançado o primeiro EP dele tinha dado uma estourada muito boa. Aí foi aquela coisa, ele mandou, vou mandar para você ouvir, ele mandou para eu ouvir, e foi um choque, tipo assim, porque eu não estava muito acostumado. Né? Eu fui aquela pessoa que eu estava há muitos anos ouvindo as mesmas coisas, as mesmas bandas de rock progressivo, então meio que você sempre escutava as outras coisas com um certo preconceito, querendo achar algo que parecido com o que você ouvia. Né? E assim, a música dele na época, né, que são 5 músicas desse disco, o primeiro EP dele, aquilo ali não dialogava com nada que eu estava escutando, né? Que eu escutava as mesmas coisas de sempre, né? Escutava Pink Floyd, Led Zeppelin, Yes, Genesis, Beatles, né? No máximo alguma coisinha ali de rock alternativo dos anos 90, né? Silverchair. Então, assim, não dialogava com nada. Então, era uma coisa assim meio alienígena para mim. E nesse processo, né, que ele, de antes dele lançar o EP, troquei umas ideias com ele, enfim, sobre artistas novos, né, sobre Radiohead, sobre James Blake, que ele me indicou, que inclusive é uma das grandes influências dele, e eu ouço isso bastante nesse primeiro disco dele, né, o James Blake, um cara da música eletrônica, mas também de canções, né, em inglês, que tem muito esse lance, tem umas utilizações que ele faz aqui, desses sintetizadores, né, que são similares, né? Algumas camadas e tal, né? Ele é muito fã de James Blake, né? Sufjan Stevens, né? Então, assim, foi um cara que me abriu muita mente. E foi o cara que chegou para mim e falou: olha, tem essas trajetórias. Né? Então, uma coisa que eu tento fazer com as pessoas hoje, uma coisa que ele me fez lá atrás, que algumas pessoas fizeram ao longo da minha vida, mas ele falou: olha, Renan, aí chegou uma época, isso acho que foi por volta de 2009, 2010, eu estava me formando, eu já tinha me formado, né, nessas barradas que eu dei com ele. Aí ele falou comigo: Renan, olha, tem uns sites específicos, aí ele me passou uns 6 sites, 7 sites, que você consegue ter uma ideia, assim, macro das principais coisas, dos principais gêneros de uma música mais alternativa e também da música grande pop para você se atualizar. Então foi o cara que me indicou, né? E curiosamente, né, depois de lançar o primeiro EP, conseguiu o contrato com a Slap da Som Livre, aí bombou bastante, né? Aí a última música desse disco, A Visita, tocou em comercial na Globo, da Natura, e aí ele teve essa ascensão, né? Estratosférica, se a gente pode dizer assim, em relação à questão de ser um artista mais alternativo, né? Então, assim, ele soube dialogar muito bem, né? A gente fala bastante aqui, né? Uma coisa que eu sempre comento, né? Como é sem graça o mercado musical brasileiro. Sem graça, no sentido de que existe um círculo vicioso realmente de um mau gosto mesmo, de uma pequena proficiência musical, e isso é retroalimentado e as pessoas consomem aquilo, aí o artista lança qualquer coisa, o artista também não é muito bom, e o pessoal vai se acostumando com eu vou falar aqui bem pejorativamente, uma musiquinha, né? Com qualquer coisa. Então, qualquer coisa vale. Não é tipo assim, a pessoa se aprofundando e querendo pensar o que ela quer em relação à sonoridade de cada instrumento, o que ela quer em relação à composição. Não, é muito superficialidade, né? Então, assim, ele soube, né, teve uma ascensão muito grande, né? Falando especificamente sobre esse álbum, né, que foi o primeiro álbum dele, foi o álbum realmente mais bem falado em relação às mídias alternativas, né, pelo que eu acompanhei na época também, né. Então, assim, foi um disco que saiu tudo quanto é a lista de melhor do ano, estava em primeiro e tal. E porque realmente, né, a minha visão, depois tendo esses mais de 10 anos, né, pesquisando mais a fundo, né, a música mais independente brasileira, né, que não é tão independente assim, né, porque o mercado, enfim, aqui no Brasil é um negócio bem complicado, né, então, e você vê por isso, né, a gravadora independente é a Slap, que é da Som Livre, né, então, tipo assim, já não é independente, sabe? É um mercadão, ou seja, eles querem, além de ter o mercado da grande mídia, quer também ter um mercado alternativo, né? Então, pasteuriza do mesmo jeito, é tudo meio que igual, é tudo meio que raso, né? E ele conseguiu essa proeza de fazer algo bem original nos 2 primeiros álbuns. Né? E o que eu aponto, uma análise minha, né, isso aqui eu até botei na resenha,
que ele conseguiu nesse primeiro disco, né, ele conseguiu caminhos para a salvação da canção indie pop brasileira. Daniel perguntou, né, o que seria a música indie, né? Indie, na verdade, é uma abreviação, né, do termo independente, né? Então seria uma música independente. Só que assim, essa tag indie, né, ela é tão geral assim, né, ela é tão utilizada e pode ser utilizada em todas as questões, né, o indie rock, o indie folk, o indie pop, né, e tal. Então seria, né, o pop, o rock, o folk, né, em uma perspectiva mais independente. Só que no Brasil, né, isso é uma visão extremamente particular minha, talvez até preconceituosa, né, mas eu acho que a cena indie brasileira, ela é uma cena que ela é muito, ela tem muito pouca informação, pouca expressão verdadeira, pouca expertise musical e muito mau gosto, né? Então, assim, eu vejo que talvez, né, isso aqui eu coloquei dessa forma no texto, mas é como se fosse assim, sei lá, Mutantes, uma potência da música, mas parece que o pessoal pega, não escuta o que os Mutantes fazem. Escuta Mutantes, mas pega umas coisinhas lá meio que nada a ver, umas coisas e tal, às vezes o que tem de mais mau gosto ali, e replica. Entende? Então, isso vem, e isso eu sempre defendo que vem de uma falta de educação de berço, né, de música. Né, e quando eu falo educação de música, não é ensinar teoria musical, falar dos grandes mestres europeus da música de concerto, não é isso. É a pessoa estar com o ouvido atento. Né? Então, a gente vê que nós temos gerações de músicos que não problematizam sobre música. Né? Então, assim, se escuta muita música, mas não se ouve atentamente. Né? Então, às vezes o pessoal acha que, não, eu escuto vários artistas, mas você não está captando musicalmente o que o artista faz. Né? Então, assim, a cena indie, a brasileira no geral, tanto que durante muitos anos, quando eu fazendo minhas anotações, quando eu não gostava de alguma coisa, eu falava que era música indie. Né? Porque, para mim, sempre a música indie, no geral, era sinônimo de algo ruim. Né? Ou seja, não era só ser algo meio lo-fi alternativo, não, era algo ruim, era de músicos ruins, era de gente com mau gosto e tal. Então, eu pejorativamente usava o termo indie para isso, né? Hoje em dia eu observo já mais nessa perspectiva mais macro, né? Porque realmente temos um problema sério de educação, um problema educação musical no Brasil, temos um problema sério dos meios de produção cultural no Brasil, né? Enfim, é essa roda que gira e que, quem sabe, daqui a décadas, séculos, né, a gente não melhore um pouco esse cenário. Né? Então, assim, é um cenário muito desolador que eu vejo, né? Pode ser uma perspectiva muito pessimista, mas por isso que eu digo, né? Eu acho que o Silva, nesse primeiro álbum, por ele estar vindo de um contexto ele mesmo fazendo, e com o grande músico que ele conseguiu um espaço nessa mídia alternativa da música indie, trazendo perspectivas super interessantes, que infelizmente não foram seguidas nem por ele, porque não dá para aprofundar. Né? Nesse mercadão, né, da música da grande mídia, não tem como você se manter tão fiel. Né? Essa é a minha visão, extremamente particular, talvez um pouco desoladora, mas é isso. Né? E para quem realmente se sente tocado, né? E, enfim, vai ouvir música com a alma mesmo e tal, vai ouvir o primeiro disco dele, ter essa reação que o Daniel teve, vai ouvir o segundo, vai achar interessante, vai ouvir o terceiro, já vai começar ficar meio assim, e vai ouvir os outros três, inclusive o Silva Canta Marisa e os outros dois dele, e vai falar, gente, não tem alma aí, não tem nada interessante aí, porque não tem mesmo, não tem. Infelizmente, uma visão extremamente negativa minha, mas, enfim, muitas pessoas que eu converso compactuam com isso, né? E a gente tem que se lembrar que muita coisa a gente ouve porque nos mandam ouvir, principalmente a grande mídia no geral. Então, assim, muita gente vai ouvir só porque é aquilo que está tocando, nunca vai problematizar sobre aquilo. Então, assim, olha para dentro e pergunta se você realmente gosta daquilo, porque eu ouço, sei lá, às vezes 95% do que eu ouço de música brasileira por ano, de música nova, é tipo assim, eu ouço assim, no pavor e falando, não, nunca mais quero ouvir isso na minha vida. Aí quando você vai ver sobre o impacto que aquilo está tendo, não, as pessoas, não, o pessoal gosta, o pessoal... Aí dá vontade de perguntar para as pessoas, gente, tem certeza que você gosta disso? Eu ouço isso uma vez, eu fico com pavor, eu quero sair correndo e tal, né? Quero ouvir nunca mais. Só que é isso, né? É nos vendido, olha, eu não sou da grande mídia, eu não vejo televisão, eu não vejo Rede Globo, eu não vejo isso e tal. Cadê a música alternativa? Aí vende uma coisa que parece uma cópia mal feita do que está sendo feito lá. Né? Então, o mercado nos engana a todo momento,
e o mais grave de tudo, nos impede de ser quem nós somos, nos impede de crescer culturalmente. Então, acho que o mais importante é a gente ter essa escuta problematizadora e, obviamente, sempre com respeito, né, a todos os artistas e tal. Estou trazendo aqui uma opinião bem pessoal. Né? Então, assim, falando em renovação de músicas, né, acho que a primeira faixa, 2012, ela traz uma renovação bem interessante. É uma música pós-apocalíptica, falando sobre fim de mundo, mas good vibes total e tal, né? A segunda música, Falando Sério, é uma música bem dançante, bem maravilhosa, inclusive com uns toques até meio Bee Gees ali no meio, né? Um dos grandes destaques do disco, absolutos, Falando Sério. A música Cansei já é uma música que, especificamente, como o Daniel falou, é tudo muito interessante. Tudo tem sonoridade interessante, tem uma textura interessante. É um disco maravilhoso nesse sentido. Mas Cansei, enquanto composição, ela meio que consubstancia tudo aquilo que eu não curto, meio que não curto. Mas a produção é maravilhosa e tal. Silva é um gênio, né? Inclusive, esse disco praticamente todo ele fez em casa, né? Acho que eu falei aqui, né? Depois a música 12 de Maio também traz uma renovação grande assim de possibilidades para a canção da música indie, né? Que utiliza batidas de percussão bem brasileiras, só que numa perspectiva bem pós-moderna, o que também acontece na faixa Ventania, que é um baiãozão bem pós-moderno, né? Então aquela batida de baião, só que num contexto harmônico e textural ali, muito pós-moderno, né? Um som extremamente assim viajante, misturadão de um monte de referências, né? Aí vem outro grande destaque do disco para mim, né, que é Mais Cedo, né, que é das mais introspectivas do disco. Para mim é belíssima, assim, em todos os sentidos. Tem um clipe também maravilhoso, né, dela. Um clipe bem simples, mas maravilhoso. A faixa título também é outra, para mim, das mais desinteressantes, né, que, como eu digo assim, é aquela música que traz elementos que eu realmente não curto em música. Acidental é uma que também traz perspectivas bem interessantes assim para essa canção mais alternativa. Posso, que é a música mais que eu posso falar mais descaradamente a música indie brasileira, né? Junto com a Visita, que é a última faixa, né? Realmente trazem os elementos que eu não curto em música, né? E quando eu falo elementos que eu não curto, timbres, tipo de melodia, tipo de encadeamento harmônico, né? Se a gente for analisar rítmica da melodia, tipo a sonoridade, os arranjos e tal, né? Então, assim, eu posso também decupar isso tecnicamente, né? O que são elementos ali que eu não gosto, né? E depois nós temos duas, mais para o final, né? Falando isso, Daniel comentou, né? Como é que o interesse vai sendo mantido, né? Então, é como se cada faixa fosse um universo sônico e você se interessa, mesmo que às vezes não é o que você gosta tanto, mas você fica ali ligadão, porque toda música apresenta um universo sônico extremamente único, né? E no final temos dois grandes destaques, né? Que é Imergir e Moletom, que são duas canções indie bem tradicionais, só que com umas atualizações legais, né? E a última é a faixa que a Visita, né? Que inclusive tem um clipe maravilhoso, mas é a faixa, acho que de todas as músicas, de todos os discos aqui da lista, acho que é das faixas que mais reúne elementos que eu não gosto na música, né? Então, assim, é a faixa para mim insuportável, aquele tipo de música, é a música da positividade tóxica, né? Tipo assim, né? É a música alegrinha, feliz e tal, mas me dá um mal-estar, me dá uma crise existencial, sabe? Um negócio, eu fico mal ouvindo esse tipo de música, porque é um negócio, enfim, é tudo quanto é elemento que eu acho meio dispensável assim em música, mas que tem seu lugar e inclusive vai ser a grande música favorita dele. Inclusive, eu acredito que talvez até o que alavancou esse primeiro disco dele, pelo que eu me lembro até do pessoal nos shows, era essa música. Então foi a musiquinha que pegou a galera, né? Ele faz, né, ao longo do disco, ele sendo violinista, especialmente nessa música Visita, né, uma utilização do violino de formas não convencionais, com a utilização do violino como instrumento de textura mesmo, né, que é bem interessante, né. Acho que é basicamente isso, né, tive muito o que falar, né, por ser algo da minha vivência, e fico sempre com essa felicidade, essa gratidão dele, além desse artista maravilhoso, espetacular que ele é, em relação à pessoa e em relação a ele ter me influenciado e ter me levado, né, há mais de 10 anos atrás, né, foi talvez o grande pontapé que eu tive de pesquisar mais a fundo na idade adulta, a questão de música, né, depois de muitas explorações que eu tive na época da infância e da adolescência, mas que acabei engessando, né, foi graças a algumas conversas que eu tive com ele, né, então, assim, fica sempre essa gratidão,
né? E sempre essa ideia de que foi inclusive o que ele me passou, né? A gente pesquisa música não para dizer que a gente está pesquisando, que a gente é o tal e tal, não, a gente pesquisa a música para descobrir quem a gente é mesmo, o que a gente gosta mesmo. As possibilidades estão aí, são muitas, então é isso, né? Nunca aceitar o que nos vendem, porque é tão ruim quanto produto processado, alimentos processados industrialmente, né? É uma coisa que vendem para você que, se você não parar para pensar, você não vai ver que você está acabando com a sua saúde física. Então, no caso, você consumir música por consumir, sem problematizar, você acaba com a sua saúde psicológica ou não vive integralmente o que você pode vir a viver, né? Mas é isso, basicamente. Muita emoção falar sobre Silva, falar sobre esse álbum, né? Além daqui, tem um CDzinho também, ó. Tudo que eu comprei na época, CDzinho e LP. Cadê a camiseta? Ah, a camiseta não tem, não. A camiseta que eu tô hoje é do Gino, inclusive. Ó. A camiseta do Gino, que é um campeão aqui da lista. Né? Ah, que massa. Mas realmente, assim, é muito bom, né, ver essa possibilidade de, enfim, como você colocou, né, de um músico independente, que embora hoje, né, como a gente pôde ver aí nos programas anteriores com relação ao Projota, né, e diversos outros artistas, enfim, que tem uma inserção aí no mercado de uma forma, né, com um frescor muito grande, e depois, enfim, né, acaba tendo que, para se manter nesse mercado, tendo que fazer diversas sessões aí, né, ceder, né, em diversos parâmetros para poder se continuar, se manter neste mercado, né? Então, assim, a máquina do capitalismo que vem dobrando todo mundo, mas que, enfim, ainda a gente consegue pensar essas pérolas, né? E, enfim, e os trabalhos desses artistas também conseguem se manter, né? Enfim, com uma certa dignidade, né? Uma Inclusive, certa, né? inclusive, um detalhe que eu esqueci de falar, muito importante, aliás, né, que na época que eu estava na graduação, o Silva, ele vem de família evangélica, o irmão dele, Lucas Souza, né, já era um artista evangélico, né, com uma banda extremamente reconhecida, né, então, assim, o Silva já era instrumentista quando ele entrou na graduação, com 17, 18 anos, ele já tocava com uma banda extremamente reconhecida no meio gospel, né, e essa banda era a banda do irmão dele, um cara já muito articulado, né, com essa questão de produção e tal, né, e o irmão dele é o grande parceiro dele, né? É o cara que compõe, faz boa parte das letras das músicas dele, boa parte das letras, algumas músicas, né? E além disso, é o produtor dele, né? O cara que tá junto, né? Então, o cara que já tinha, né, muito essa questão. E quando você olha o passo a passo do Silva, né? É muito bem pensado. Você vê que o cara, ele não erra, assim, né? É aquela coisa, bem entre aspas, que não erra. Você vê que é tudo muito bem pensado, as articulações dele, para estar muito bem posicionado. Daí, assim, eu acompanhando de 2011, 2012 até agora, eu vejo que é muito bem pensado, muito bem construída a imagem, né? Toda essa trajetória nesse meio aí alternativo para o mainstream, né? É isso, basicamente, né? E agora, Daniel, assim, não tem muito mais o que falar. Do 14 Bis eu jogo para você aí, né? Essa banda aí maravilhosa, formada por Cláudio Flávio Venturini, Sérgio Magrão, Eli Rodrigues e Vermelho, né? Essa banda que traz assim diálogos bem interessantes entre complexidades musicais, né, e o gosto do grande público, coisa que a gente falou bastante aqui do Silva, mas falando especificamente contemporâneos deles, né, do Flávio Venturini, do Guilherme Arantes, né? Então pergunto para você aí, né, como foi sua escuta aí do segundo álbum do 14 Bis? É assim, foi um resgate, né, da minha memória afetiva, principalmente pelas três faixas iniciais, como falei, né, no início do programa, que começa com bola de meia, bola de gude, ali como você colocou na resenha, né, com violão, uma composição do Milton com o Fernando Brant, e que o próprio Milton tá tocando violão, né, nessa faixa, né, fiquei sabendo porque eu li a sua resenha, né, e aí assim, Flávio Venturini no seu auge, né, assim, maturidade vocal, né, musical, vocal. Nesta época, ele compunha o 14 Bis, né, com o irmão dele, o Cláudio. Cláudio é irmão, né? São irmãos, né? Rapaz, agora você me pegou. Vou ver aqui enquanto você fala. Aparentemente sim, né? Tem o mesmo sobrenome, a cara é a mesma, o nariz é o mesmo, os olhos, né?
E, enfim, o 14 bis depois só acabou mantendo, né? Depois que o Flávio Venturini saiu, eles, assim como outros artistas ali da época, só fazem manutenção do repertório, né? Inclusive, te mandei uma foto outro dia, né? Quando eu fui a BH, eu estive lá, né, tomando uma com, assim, ocasionalmente, com o Cláudio, né, Venturini, que eu não conhecia pessoalmente, mas ele é amigo de um camarada meu lá, e aí a gente acabou se encontrando, né? E é isso, assim, maravilhoso. Pelo menos as três faixas iniciais, assim, incontestáveis, é praticamente uma... qualquer coletânea do 14 bis praticamente começa com essas três músicas, né? Mas enfim, fora essa babação toda, uma questão muito específica é que ele, por ser de 1980, é muito possível você ver características assim, mais não diria nem muito estereotipadas, mas assim, de elementos que você consegue identificar, né, uma transição entre uma sonoridade, uma música pop que era feita na década de 70 e uma que estava, né, nascendo na década de 80 e que se frutificou na década de 80. Esse disco ele tem, tipo assim, ele parece mesmo como, assim, de 1980, ele é um disco que é um exemplar de uma transição da sonoridade que era feita na década de 70, aqui no Brasil e no universo pop, inclusive no mundo, né? Porque no final das contas, aqui procurava se replicar muito o que era feito fora, né? Principalmente da música mineira, da música que era feita em Minas Gerais, né? Não vamos dizer isso porque não é, né, não é o melhor termo dizer, né, que os artistas do Clube da Esquina é música mineira, não, um trabalho muito específico, né, enfim, personalizado, de artistas que por acaso estavam ali em Minas Gerais na época, né, mas não se configura, né, especificamente como um gênero, como um estilo. Mas muitos elementos assim que você pensa, olha, isso aqui é Beatles, muita influência de Beatles ali, né, em todos eles, no Beto Guedes, no Loborges e no 14 Bis, né, no Flávio Venturini, né, incontestável. Tem até uma das faixas lá finais, não lembro o nome dela, mas que vem falando, inclusive, vários termos, assim, né, de música dos Beatles, eu lembro né, do que eu estou recordando agora, que no dado momento falam de campos de morango, enfim, né, campos de morango para sempre, né? Né? Que, ou seja, referência clara aí a, né, e bitomaníacos tremendos, né? Todos eles ali. E mostra bastante essas sonoridades, outras ali das bandas de rock progressivo, mas ao mesmo tempo já flertando, né, com essas novas sonoridades que, né, caracterizou inclusive a própria trajetória do 14 bis na década de 80, né? Bem pop mesmo, com, enfim, com os teclados ali, sintetizadores da década de 80 bastante característicos, né? As vozes em falsete, trabalhos vocais bem afinados, mas todos assim extremamente agudos, mas, né, suaves, ao mesmo tempo suaves, educados, né? E gostoso de ouvir, não ofende ninguém, como você colocou na resenha, né? Um álbum para ouvir com a família, né? Você bota aqui, dá para você escutar, não ofende a criança, não ofende a vovó, tá só sucesso, né? Todo mundo potencialmente pode gostar. Agora sim, a canção Bola de Meia, Bola de Gude, a, a Planeta Sonho e a Caçador de Mim, assim, de suas melhores versões. Caçador de Mim, né? Já escutei ela com o Milton, com outros artistas, mas essa daí é uma versão muito bonita, né? Das que eu acho que das que eu ouvi, das mais bonitas, assim, das mais é, emocionantes. Não só bonita, né? Ela é emocionante, porque a letra ela é bastante interessante, né? Bastante tocante, mas assim as vozes como elas são construídas, os arranjos, né? Da própria Caçador de Mim, assim, impagável. São realmente as três melhores partes. Também gostei muito da instrumental, né? A 14 bis 1 e a 2. Enfim, e elas já valeriam. Se fosse um EP, já estava assim. Poderia facilmente estar lá entre os 10 melhores discos, sabe? Mas como tem as outras faixas que é bucha, que é encheção de linguiça, enfim, não ofendem ninguém, mas também não são primazias, né, da obra do cancioneiro popular brasileiro. Mas enfim. As Mas quatro realmente primeiras faixas já valem.
Realmente é isso, né? Porque você tem algo muito espetacular acontecendo na primeira metade, e o lado B, ele traz 3 músicas legais, 2 mais desinteressantes ali, né? Então, assim, realmente perde muito, né? Só que realmente a primeira parte ali, ela é super emblemática, né? Inclusive, eu me admiro bastante quando eu acho um disco como esse. Isso aconteceu comigo com 14 Bis, aconteceu com Renato Blue Caps, enfim, artistas que eu passei minha infância e adolescência ter ouvindo coletâneas, que aí depois você vai ouvir os álbuns, aí quando você acha um álbum que, pô, ele traz músicas boas, e aconteceu com, já internacional, com o Brad, né, o Brad, que é talvez a banda mais importante internacional de soft rock, né, do início dos anos 70, final dos 60, e é isso, né, eu passei ouvindo coletânea, aí quando você ouve os álbuns, a maior parte é tipo assim, nossa, que decepção, né? Você ouve 2, 3 músicas legais, o resto e tal. Aí quando você ouve um álbum assim mais coeso, assim, com muitas músicas boas, inclusive descobrindo músicas novas que você nunca tinha ouvido, né? Dá um gás bem legal, né? Então, assim, um grupo bem especial, né? Bem competente, né? Nós vimos aqui essa ascensão, né? O Brasil sempre teve grupos vocais, né? Nós falamos aqui os Cariocas, né? Dos anos 60, né? O álbum deles de 63 ali, sendo que os Cariocas eram um grupo dos anos 40, 50, né? Então já existiam muitos grupos vocais na época da rádio, o pessoal com aquela afinação absurda, né? Sem corte, sem nada. Isso chega nos anos 60, né? Com os Cariocas ativos, né? Inclusive durante muitas décadas ainda, com o quarteto em si, com o MPB4. Aí depois do progressivo você tem o terço, aí você tem a Boca Livre, você tem 14 Bis, você tem Roupa Nova, né? Então a gente vê que essa música vocal brasileira, né, ela sempre foi muito forte nos mais diversos períodos, né, tendo roupagens totalmente diferentes, né, inclusive entrando aí nessa época aí do 14 Bis, Roupa Nova, Boca Livre e o Terço, com o pessoal que também era instrumentista, retomando aquilo que os cariocas faziam, né, porque durante uma época aí também fica essa coisa, grupo vocal é só vocal, né, então a gente tem uma tradição muito forte no Brasil de grupos vocais, dos quais os vocalistas também são instrumentistas, né? Que é uma coisa muito fenomenal, né? A gente vê isso acontecendo nesse nível. Né? E é isso. Desde a década de 30, viu? Tinha ali o Bando da Lua, que acompanhava a Carmen Miranda, Quatro Asas e um Coringa. Então, assim, realmente é uma tradição brasileira que, né, aquilo, né, que quase não se fala muito, né, sobre isso, mas quando você vai pesquisar, tem muita coisa, né, em relação a isso mesmo. Massa. Mas é isso. Eu não teria mais nada a acrescentar, né? Eu acho que já foi falado aqui. O Daniel já trouxe muita questão aqui sobre o 14 bis, né? Assina embaixo. E é isso, né? Coadunamos aqui nas ideias do 14 bis. Fiquei feliz de você ter curtido esse álbum do Silva, porque às vezes eu penso na exagero meu, né? Isso é uma coisa que eu sempre problematizo. Eu penso, gente, será que não é porque eu conheci o cara, eu vivenciei, eu vi desde o começo? Será que eu não fico exagerando? Mas não, realmente, quando eu compartilho com as pessoas, né? A gente vê que realmente esse disco é muito especial. Eu cheguei a ficar meio balançado um tempo, preferindo mais o Vista para o Mar, que era o segundo disco dele, né? Porque eu vi o lançamento de cada single, né? Foi uma coisa que eu acompanhei mais de perto, né? Me marcou bastante na época, né? A mim e a Sabrina, minha esposa, né? Que a gente estava acompanhando, né? Estivemos em contato com ele na época também. Então teve uma época que eu preferi mais o Vista para o Mar, mas esse Claridão aí, enfim, algo muito especial para além da música, né? Desse contexto que também tem na minha vida. E é isso, né? Temos ainda mais nessa lista aí 57 álbuns para conversar sobre. Tem muita água para rolar ainda, muita coisa para venda. Eu já ouvindo outros álbuns aqui de antemão, eu já falo, gente, acho que já passou uns que a gente comentou que eram mais legais, né? Enfim, a ordem não é nada fixa, né? Mas é a que nós temos por agora. Né? É isso, sempre a felicidade assim ouvir aí, Daniel. Maravilha, meu querido Renan. Hoje temos mais, né? Mais essa semana aí, muitas atividades. Agora o nosso Música Marginal está quinzenal, né? Então a gente só vai se encontrar com vocês aí, nossos telespectadores. Telespectadores não, internautas, né? Telespectador quando vê pela TV, né? Mas dependendo se a pessoa botar lá na televisão, tá vendo pela televisão também. Então hoje sei lá o que está acontecendo nesse mundo, mas é isso. Né? Você que nos acompanha, siga aí nossas redes sociais, o @RN em Dia, no YouTube também, né? RN em Dia, no Instagram, @RN em Dia, @Música Marginal.
compartilhe, né? Escute estes álbuns do Silva, tá aí nas todas as plataformas digitais, 14 bis também 2, escute. E como o Renan ressaltou bastante aí, né, no início da nossa conversa, né? E como diria também o próprio ET Bilu, busquem conhecimento, porque é aquilo assim, a gente tem uma oportunidade atualmente, né, com a internet, de ter um acesso enfim, a informações, a álbuns, a filmes, que, enfim, há 30 anos atrás você não era inacessível. Tanto que por isso que a gente hoje, né, Renan, é tão animado, e acredito que o Cláudio também, né? Porque a gente consegue acessar coisas que a gente queria acessar quando tinha ali 15 anos de idade e não conseguia porque não existia, não tinha como você, sabe, um disco que era lançado em outro país, você não conseguia ter acesso a esse disco. Você não conseguia ter acesso praticamente nem ao que era lançado aqui no Brasil, né? Porque, tipo assim, ou era limitado, ou era muito caro, sabe? Enfim, depois de todo o processo que a gente foi vivendo aí com a internet, da pirataria do Napster, a Torrent, e hoje a gente está aí com os streams, né? E praticamente, assim, o que ainda não está nessas plataformas nos últimos anos vem sendo, né, colocado. Então, assim, não se rendam, sabe, ao que chega fácil no ouvido de vocês e já se fechem para a busca, né, do novo para você, que inclusive pode ser de coisas extremamente antigas, né? Mas se chegou para você agora é novo, é novidade para você, né? Da mesma forma, por exemplo, o Silva, um disse 10 anos atrás, para mim é novo. Acabei de escutar, né? O 14 Bis, assim, escutar o álbum agora, é lógico, as músicas eu já conhecia, algumas músicas já conhecia já há mais tempo, mas o álbum como todo, escutando hoje, para mim ele é novo, né? Então, assim, música é uma arte atemporal, apesar dela funcionar, né, no contexto do tempo, né? Ela é uma arte que se desdobra no tempo, mas ao mesmo tempo ele é atemporal. Paradoxos da nossa cultura, né? Enfim, busquem conhecimento, vão atrás desses discos ouvir aí. Gratidão imensa, gratidão, Renan. Depois, quando o meu toca-disco estiver aqui a todo vapor, vou querer escutar o Claridão aqui no vinil. Viu? Gratidão, meu irmão. É isto. É isso, então. Cláudio Venturini é irmão de Flávio Venturini. Não chegamos no 30 ainda, vamos chegar no 30 no próximo. Esse é o programa número 29 ainda. 29. E, infelizmente, né, nós temos um problema que acontece nos LPs. Nos dois primeiros do Silva que eu tenho outro eu já tive, estou procurando de novo. Que é o seguinte, não tem todo o álbum no LP, porque o álbum é muito grande. Então tem a omissão de duas faixas, de 2 ou 3 faixas, se eu não me engano, no álbum. Infelizmente tem isso, né? E é isso. Acho que muito boas as discussões e reflexões de hoje. Sempre um prazer aí, Daniel. E Sextou! Sextou, paleta!